Milionário surpreende ao ser atendido em alemão por mendiga negra humilhada antes. A primavera em Campos do Jordão trazia um espetáculo de cores. As montanhas cobertas de flores enchiam os olhos. Mas para Carolina Monteiro, de 27 anos, aquelas belezas naturais pareciam cada vez mais distantes. Ela corria entre as mesas do requintado restaurante onde trabalhava, servindo pratos com um sorriso ensaiado, enquanto um frio cortante invadia seu peito. Naquela noite, ela sentiu o peso da humilhação, especialmente quando o olhar afiado de Ricardo Campelo se fixava nela. Ele se achava melhor que todos e sua atitude era um veneno letal, como o gelo no ar. Para ele, Carolina era apenas uma garçonete, sem valor. A dor da rejeição fazia suas mãos tremerem ao carregar os pratos. Ricardo, um milionário arrogante, soltava risadinhas inconformadas a cada falha que ela cometeu. Uma vez, ao deixá-la escapar de sua mesa, ele disparou para os amigos. Olha só, a mendiga negra não é nem capa. Uma nuvem de humilhação ocupava o espaço. Carolina engoliu em seco, seu estômago se revirando. Como alguém podia ser tão cruel? Enquanto isso, um mistério parecia deslizar entre as mesas. Uma figura à distância se destacava. Otávio Brenner, um homem de porte distinto, aproximou-se com um olhar gentil. Assim que ele se dirigiu a Carolina, suas palavras fluíram em alemão, um doce bálsamo em meio à corrosão do desprezo. Os olhos de Carolina se iluminam. Era como se uma porta se abrisse. Ele viu ela. Realmente a viu. Diese Nacht ist kalt, nicht wahr? Ele disse, sua voz suave contrastando com a brutalidade de Ricardo. A noite está fria, não é? Carolina mal pôde respirar. Aquele gesto simples fez sua alma vibrar. Sim, ela respondeu, a língua parecendo mais solta do que seus pensamentos. Enquanto Otávio falava sobre um projeto que unia culturas e idiomas, algo dentro dela pulsava. A proposta de trabalhar em sua fundação acendeu uma faísca de esperança, como se, de repente, suas limitações se dissolvessem. Ali estava a oportunidade que podia mudar sua vida, um convite a sair daquele ciclo de humilhação. Mas a tensão pairava no ar. Ricardo observava de longe, seu orgulho ferido. O abalo de sua autoconfiança se tornava claro. Ele não aceitaria essa transformação trivial. O que estava acontecendo? Como uma simples garçonete conquistou a atenção de alguém como Otávio? Um dilema inquietante se formava. Carol estava prestes a dar um salto. Mas seria o orgulho de Ricardo um obstáculo demais para ela superar? Enquanto a conexão verdadeira parecia florescer, o coração de Carolina se encheu de emoção. Poderia finalmente se libertar daquela vida de obrigações? Ou seria forçada a permanecer no escuro, subjugada por um olhar desprezível? A noite se tornava mais densa, o mistério se adensava, e a história apenas começava a desdobrar-se. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carolina sentiu o coração disparar enquanto Otávio falava com ela em alemão. Suas palavras eram como um sopro de vida em meio ao frio cortante daquelas horas. Ela queria acreditar que a chance de escapar daquela realidade cruel estava ao seu alcance. O olhar de Ricardo, cheio de desprezo, parecia se desfazer, mas um movimento repentino interrompeu a paz que estava começando a florescer. Um grito rasgou o ar. Uma mulher, de aparência desgastada, caminhava em direção ao restaurante. Sua presença, marcada por uma agitação desesperada, capturou a atenção de todos. Era Jenny, uma mulher que há anos vivia em situação de rua.
Seu cabelo bagunçado e seu vestido sujo contrastavam com o ambiente de luxo. Carolina. Mas ao contrário de Carolina, que se esforçava em busca de um futuro, Jenny parecia ter perdido toda esperança. Socorro! Alguém me ajude! A voz de Jenny tremia e os olhares se voltaram para ela. Ricardo, alheio à dor que circulava ali, começou a rir. Onen, uma verdadeira mendiga! Ele zombou, como se aquilo fosse uma piada. Mas antes que Carolina pudesse reagir, Jenny avançou com uma expressão de pânico nos olhos. Ela apontou para a entrada do restaurante e a voz dela se misturou a uma comoção crescente. Eles estão vindo. Eu vi. Precisamos sair daqui. A fúria de murmúrios tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a trocar olhares confusos e assustados. Ricardo, incapaz de manter a pose de superioridade, soltou "O que você está dizendo?" e se aproximou. Mas Carolina ficou paralisada, a mente girando. O que estaria acontecendo? Nesse ínterim, um grupo de homens entrou no restaurante, todos vestidos de maneira semelhante, com expressões determinadas. Eles pareciam perigosos. O tipo de presença que fazia o ar parecer mais denso. Ricardo se calou, seu riso se extinguiu, e uma sombra de medo cruzou seu rosto. A tensão era palpável. O jogo da superioridade estava prestes a mudar. Ela viu a gente. Precisamos pegar ela agora! O que um dos homens gritou enquanto olhava diretamente para Jenny. Carolina absorveu cada palavra, seu coração martelando no peito. Quem eram eles? E o que Jenny tinha visto? Otávio tomou a frente, protegendo Carolina com seu corpo. Deixem ela em paz. Sua voz era como um trovão, cheia de autoridade. Mas a verdade era que ninguém ali sabia o que fazer. Olhares apreensivos se espalharam pela sala. O desespero estava colado às paredes, e o silêncio que se seguiu era pesado. As palavras de Jenny ecoavam na cabeça de Carolina. Eles estão vindo. O que isso significava? Ela percebeu com horror que, de alguma maneira, essa noite não se tratava apenas de humilhação, nem de oportunidades. Era sobre sobrevivência. Ela olhou para Otávio e ele, em troca, percebeu o terror em seus olhos. A sanidade da noite transformava-se em um pesadelo. O alcoolismo e a arrogância de Ricardo agora pareciam fúteis diante da ameaça que se aproximava. Vamos tratar isso como uma piada? Sussurrou Ricardo, sua bravata despedaçada, enquanto sua segurança se evaporava. Para Carolina, tudo parecia uma cena de filme, mas era real. Ela sabia que os eventos a levariam a uma escolha que mudaria sua vida. Um passo em direção à liberdade ou um recuo que a aprisionaria novamente na escuridão. Quais segredos Jenny escondia? E o que esses homens queriam dela? O coração de Carolina pulsava. O futuro que parecia tão próximo agora estava envolto numa incerteza aterradora. A noite ainda estava apenas começando. Enquanto a tensão aumentava, o olhar de Carolina se fixou em Jenny, e as palavras da mulher ecoaram na sua mente. Eles estão vindo. A sala parecia se contrair ao seu redor, cada silvo e sussurro fazendo o coração dela correr mais rápido. Ricardo, que há pouco se considerava o rei daquele lugar, agora estava como um rato acuado, olhar vazio, esperando que os perigosos homens que invadiram o espaço fizessem seu movimento. Jenny, o que está acontecendo? Carolina quase gritou, mas a voz dela mal passava da linha de sussurros entre os murmúrios apreensivos. Eu vi algo que não devia. Jenny olhava agora para Carolina, como se pudesse sentar-se em um banquinho de esperança e estar no lugar certo para revelar o segredo que poderia mudar suas vidas. Eles têm algo a ver com o que acontece na rua. Não posso ficar aqui. Precisamos sair. O clima era palpável. A porta se fechou atrás dos homens, como se trancasse qualquer chance de fuga. Mas havia algo mais. O sussurro, uma sombra que saía dos olhos de sempre seguros Otávio. Carolina, se mantenha perto de mim, disse. Sua voz estava firme, mas claramente preocupada.
Ricardo, agindo como se sobrevivência fosse uma piada, respirava devagar, tentando recuperar um pouco de sua arrogância. Vocês estão exagerando. Ele riu, mas havia um tremor em sua risada. O primeiro dos homens avançou em direção a Jenny. Ele tinha um sorriso largo, mas era um sorriso que refletia apenas cicatrizes de maldade. Você não pode fugir, querida. Você sabe demais. E quando ele apontou, o realizador impacto da frase cortou o ar pesado. Eu vi vocês. Eu vi o que estavam fazendo. O que você e os outros fazem. O tráfico. As pessoas que desapareceram. O olhar da mulher se embaralha entre os grupos, enquanto o grupo de homens observava, sedentos pelo pânico. Os fragmentos do caos começaram a fazer sentido para Carolina. O que quer que Jenny tivesse visto poderia ser o que a tornara invisível para o mundo, assim como ela própria havia se sentido. Mas enquanto isso, a revelação estava apenas começando a desdobrar-se. Jenny? O que você... Não pode ser. Carolina murmurou, seus olhos se arregalando, conforme uma nova possibilidade emergia no fundo da mente. As peças começavam a ser alinhadas, e o olhar de Otávio sobre a situação se tornava cada vez mais intenso. Ele deu um passo à frente, como se sua própria vida estivesse envolvida. Você está envolvida nisso, Jenny? Otávio perguntou com uma voz suave, mas carregada de tensão. As palavras dela não eram apenas uma fuga de pânico, mas revelações de segredos pesados. Eu não queria. Chegaram até mim e eu disse que não ia contar a ninguém. Mas eles não acreditam. Os olhos de Jenny estavam cheios de pavor e lágrimas. O que quer que acontecesse, agora estava em jogo não apenas para ela, mas para todos ali. Ricardo tentou começar uma resposta, mas sua bravata sumiu nas sombras que desciam sobre o restaurante. Os homens estavam se aproximando, e o espaço se tornava pequeno demais. Você apostou na pessoa errada, Jenny. Apostou na pessoa errada, ele gritou, preenchendo a sala com um eco de desespero. Foi quando uma das portas laterais se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida entrou, com um olhar decidido, que fez o ar vibrar. Era Clara, a amiga leal de Carolina, que tinha sido seu apoio durante os tempos difíceis. Mas havia algo diferente em Clara. Uma mudança, uma força. Saia para longe dela! Clara gritou, e o olhar de determinação em seu rosto fez com que todos parassem. Eu não deixarei você machucar Jenny! A sala congelou. Todos estavam distraídos agora, e o tempo parecia lento. A conexão explodia entre as mulheres, revelando mais do que um sentimento de amizade. Clara parecia saber mais do que podia compartilhar. Carolina não podia acreditar que sua vida estava se transformando de tal maneira. E o que aconteceria a seguir? Nesse instante, um grito cortou a atmosfera. O que é isso? As vozes ecoavam em volta, e a escuridão do que estava para acontecer parecia mais densa. Estava claro que segredos estavam prestes a ser revelados. Segredos que mudariam tudo. O olhar de cada pessoa na sala se deslocava entre o medo, a raiva e uma fragilidade que começava a pedir por justiça. O passado estava prestes a se entrelaçar com o presente, e a noite apenas começava. O que mais poderia estar escondido sob aquela superfície frágil? E quem realmente eram aqueles homens? As perguntas fervilhavam. O futuro se aproximava, e a vida de todos ali estava suspensa por um fio. Enquanto o ar gelado envolvia o restaurante, todos os olhares se fixavam em Clara, a amiga leal de Carolina. Ela estava ali, com uma energia poderosa que poderia acalmar uma tempestade. Mas em meio ao confronto tenso, algo ainda mais misterioso e sombrio estava prestes a emergir da penumbra. Saia para longe dela, Clara repetiu, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Mas, de repente, um dos homens, aquele com um sorriso cruel, tinha uma expressão que mudava tudo. Não era apenas um capanga qualquer. Ele era alguém muito mais próximo do que todos imaginavam. Os olhares se cruzaram e, em um único momento, tudo se alterou. Clara, é você? O homem disse,
e sua voz tremia com um desdém familiar. O tempo pareceu parar. O coração de Carolina afundou. Aquela voz soava, caramba, ora como um eco de uma memória reprimida. Todos na sala estavam surpresos, e a tensão quase palpável rapidamente se transformou em chamas frias. Lucas, o que você está fazendo aqui? Clara exclamou, os olhos arregalados, como se estivesse diante de um fantasma. Lucas, o ex-namorado perdido e suspeito, agora se revelava como parte desse pesadelo, e o clima na sala se transformou. Eu só quero a informação que você tem, Clara. Isso não precisa ser difícil. Você sabe disso. A ameaça nas suas palavras estava clara. O que ele queria? Carolina olhou entre as duas figuras. Havia um passado obscuro que ela não fazia ideia. Clara lutara contra o terror que reviveu, enquanto a dúvida e o medo evaporavam a amizade que até então parecia forte. Você não entende. Está em jogo mais do que apenas nós. Clara gritou, a voz embargada. É sobre vidas, Lucas. Não posso deixar você fazer isso. Imediatamente, o cheiro do medo começou a percorrer a sala. Ricardo, que agora estava refugado na sombra, percebeu que o controle que achava ter estava se esvaindo. O que você sabe? Ele questionou Clara, seus olhos se apertando de interesse e desconfiança. Carolina estava em choque. A revelação de Lucas, sua presença, trouxe à tona segredos que deveria ter ficado no passado. Mas no fundo de tudo isso, ela sentiu uma onda de coragem crescendo. Clara, nós temos que sair daqui. Isso não pode acabar bem, disse, tentando puxá-la para longe daquela cena explosiva. Mas antes que alguém pudesse agir, outro grito cortou a tensão como uma faca. Os homens que haviam entrado começaram a se mover em direção a Jenny. Vamos acabar com isso, um deles gritou enquanto sua aparência se tornava ameaçadora. E nesse instante, Clara também se moveu. Não, Clara disparou, e para surpresa geral, ela se lançou na frente de Jenny, como uma leoa defendendo seu filhote. Se você tocar nela, terá que passar por cima de mim. Naquele momento, todos perceberam que Clara não lutava só pela amiga, mas por uma redenção que ela mesma precisava. A sala explodiu em um caos incontrolável. As pessoas começaram a gritar, as mesas foram derrubadas e o medo tomou conta. Carolina sentiu um nó na garganta. Tudo parecia uma catástrofe iminente. As declarações e ilusões se despedaçavam em segundos. Mas no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. O grupo de homens hesitou. E Lucas, que estava prestes a atacar, fixou seu olhar em Clara, um misto de raiva e dor. Você escolheu o lado errado. Você não pode salvar a todos, Clara. Um silêncio tenso pairou por um breve momento. Eu não estou aqui para salvar todos, ela respondeu com firmeza. Mas eu estou fazendo o que é certo. E nessa declaração, como uma bomba prestes a explodir, todo o passado de Clara e Lucas parecia pesar sobre eles, revelando um amor estragado por segredos e traições. Enquanto isso, Carolina percebeu que a situação não estava apenas fora de controle, mas prestes a revelar verdades devastadoras que poderiam destruir tudo. O que mais estava oculto? Quais segredos poderiam vir à tona e transformar a vida de todos ali para sempre? O tempo girava em espiral, e a história apenas começava a se revelar, com cada palavra um passo mais perto do desastre. Clara encarou Lucas. Uma tempestade de emoções girando dentro dela. O rosto dele estava marcado pela raiva, mas também havia confusão. Em um instante, a tensão havia se transformado em um embate emocional. E ela sabia que essa era a oportunidade que precisavam. A sala estava em silêncio, cada segundo pesando como chumbo. Mas a conexão entre eles era palpável. Uma linha invisível que podiam sentir até na pele. Você não pode me controlar, Lucas. Clara gritou, sua voz ecoando nas paredes elegantemente decoradas do restaurante. Você perdeu o direito de me dizer o que fazer. Nesse momento, algo estranho aconteceu.
Um dos homens, ao lado de Lucas, que parecia um pouco mais calmo, deu um passo à frente e interrompeu a tensão. Clara, você não entende. Ele não está aqui só por você. O homem olhou fixamente para Lucas. Você precisa saber a verdade. Carolina sentiu um frio na barriga. O que essa verdade poderia ser? O clima vibrava com a expectativa e os olhares mudaram, direcionados a Lucas. O que é isso? Ricardo murmurou, seu tom agora carregado de dúvida. Você pode não querer ouvir isso, mas os perigos são maiores do que você imagina. O homem continuou, envolvendo a sala em um silêncio aterrador. Jenny não é apenas uma mulher que vive na rua. Ela sabe mais do que deveria. Os olhos de todos se voltaram para Jenny, que estava paralisada, observando tudo em estado de choque. Eu vi coisas que não posso explicar. Sua voz estava fraca, mas firme. Carolina notou como as mãos dela tremiam, o medo estampado em seu rosto. Lucas sorriu sardonicamente, mas era um sorriso vazio. E você realmente acha que essa conversa toda vai levar a algum lugar? Ela foi uma testemunha, e testemunhas fazem barulho em lugares como este. A gente não pode deixá-la sair. E com isso, toda a audácia que havia antes se esvaiu, deixando no ar uma sensação de desespero crescente. Carolina queria gritar. Mas as palavras foram tragadas pelo medo. O que você quer dizer com ela não pode sair? Ela perguntou, a voz trêmula. Sentiu o olhar de Otávio ao seu lado, firme e protetor. Ele tinha cada vez mais um ar de determinação. Não vai acontecer, ele disse firmemente. Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta se abriu violentamente. Um estrondo ecoou pelo ambiente, e todos se viraram. Uma mulher entrou. Sua presença era imponente e os olhares rapidamente mudaram de curiosidade para terror. Era a chefe de Lucas, uma mulher que todos conheciam, mas poucos respeitavam. Com um gesto de mão, ela fez sinal para os homens, e o clima na sala virou como uma tempestade à vista. Acabou a brincadeira. Lucas, ela disse, com uma voz que fazia o ar parecer pesado. Você está fora de controle. E como se aquele momento fosse uma sinfonia, os homens que acompanhavam Lucas começaram a se afastar. A tensão estava trocada. Agora a chefona parecia ter controle sobre a situação. Mas precisa. Lucas começou, mas a mulher interrompeu com um olhar fulminante. Não, essa é a sua última chance. E se você não fizer o que eu disse, você e sua turma vão pagar um preço alto. O silêncio pairou e o que estava se formando era algo ainda mais aterrador. Neste instante, uma explosão de luz e som cortou o ar. O barulho de sirenes encheu a atmosfera e uma sensação de pânico se espalhou entre os homens. Eles estão vindo! Ricardo gritou, agora mais pálido que nunca. O ambiente se transformou em caos. E as pessoas começaram a se mover freneticamente. Era isso que você pretendia, Clara? Gritou Lucas, sua cabeça mergulhando em meio à confusão. Clara, ainda lá na frente, viu o olhar de Carolina. A pergunta inaudível. O que tudo isso significava? Os laços estavam se desfazendo. As verdades estavam sendo desnudadas e as consequências eram mais profundas do que poderiam imaginar. Mas antes que tudo pudesse se acalmar, Clara olhou nos olhos de Jenny. As palavras estavam nos lábios dela, como um mistério prestes a ser revelado. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela bispou para Carolina, e um brilho de algo profundo passou entre elas. O que mais estava escondido nessa noite de segredos e desilusões? O peso do que estava prestes a acontecer estava a um passo de transformar tudo. E em meio ao caos, a noite ainda guardava mais surpresas. Clara encarou Lucas. Uma torrente de emoções a atravessava. O ar estava pesado e a tensão tremia como uma corda prestes a romper. A mesa onde todos estavam se tornara um campo de batalha de olhares, segredos e traições. A sala estava em um silêncio tenso. Cada batida do coração
ecoando como um tambor no peito de Carolina. Ela sabia que tudo estava prestes a mudar. Você não pode me controlar, Lucas! Clara gritou, a voz ecoando no ambiente chique do restaurante. Mas o olhar dele era frio, quase cruel. Ele parecia estar em chamas por dentro, mas queria manter o controle. Então, um sorriso torto brotou no rosto de Lucas, mas não era bem um sorriso. Você não compreende, Clara. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. E você perdeu a chance de ficar fora disso. As palavras dele penetraram como facas. Clara respirou fundo. O que ele queria dizer? O que mais havia escondido? O pânico cresceu ao redor delas como sombras dançando nas paredes. Jenny! A voz de Clara estremeceu enquanto ela se voltava para a mulher que estava prestes a ser arrastada para o olho do furacão. Você sabe o que ele quer? O medo na voz de Clara era palpável. Todos os olhares se voltaram para Jenny, que estava começando a tremer. O pânico visível em seu rosto. Eu vi coisas que não deveria ter visto. Jenny murmurou, seus lábios se movendo em um sussurro desesperado. O silêncio se instalou como uma névoa, e todos pareciam esperar que algo grande explodisse. Carolina sentiu um aperto no peito, o medo se transformando em um nó em sua garganta. O que mais havia no passado de Jenny? O resto da sala estava agora amedrontado e alerta. E então a verdadeira natureza do perigo se fez presente quando um dos homens que acompanhavam Lucas se aproximou. Seu olhar fixo. Você não entende, Jenny. Sabe muito sobre nós. E não podemos permitir que você fale. As palavras dele cortaram o ar, revelando um medo ainda maior no rosto de Lucas. Não me faça isso, Jenny implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Carolina se sentiu deslocada, como se estivesse em um sonho ruim. E enquanto tudo parecia girar, Clara tomou uma decisão. Lucas, se você tocar nela, vai ter que me passar por cima. Ela se lançou na frente de Jenny, a determinação a tornando uma fortaleza contra o pânico que envolvia a sala. Carolina ficou paralisada. O que Clara estava fazendo? Mas, em um movimento rápido, Lucas puxou uma arma do bolso de seu casaco. O olhar de todos foi direto para a arma, como se o tempo tivesse parado. A presença dela, que antes simbolizava proteção, agora era substituída por uma sensação de puro terror. Diga adeus a essa vida de mentira, Clara! Ele gritou, a raiva transformando sua voz em um trovão. A tensão era insuportável. Carolina sentiu o coração acelerar, enquanto a realidade se desdobrava de maneira aterrorizante. Mas a cena não terminou como todos esperavam. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro estrondou. A sala encheu-se de gritos e confusão. O mundo parecia girar em câmera lenta, mas a bala não atingiu Clara nem Jenny. Não acertou ninguém. Em vez disso, um barulho ensurdecedor reverberou pela pena, madeira quebrando. O tiro havia acertado uma luminária que desabou em cima de Ricardo, que estava no fundo da sala. Ele se jogou para o lado, mas o estrondo trouxe uma onda de caos. Não! O que você fez? Lucas gritou em horror. Sua autoridade se esvaindo. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, a cena se transformando em um verdadeiro inferno de medo e desespero. Carolina agarrou Clara pela mão, puxando-a, tentando escapar da confusão. E foi nesse momento que Jenny fez uma revelação devastadora. Clara, você não sabe a verdade. Eles estão envolvidos em um tráfico muito maior do que imaginamos. E Lucas está no meio disso. O quê? As palavras dela foram como um soco no estômago de Carolina. O que mais estava escondido? O olhar de Clara se transformou em puro choque, enquanto Carolina lutava para processar tudo. Eu não tenho tempo para isso. Lucas gritou, a fúria misturada com desespero.
E antes que pudesse fazer qualquer coisa, a força da situação se desdobrou novamente. Um oficial da polícia entrou, sua presença imediatamente fazendo o ambiente parar. As vozes que antes gritavam, agora eram sussurros de trauma. Os homens olhavam para Lucas, e a verdadeira natureza de seus crimes estava prestes a ser revelada. Todos estavam em estado de alerta total, e Carolina sentiu um gelo na barriga enquanto olhava para Clara e Jenny. O futuro delas estava em jogo. O que aconteceria agora? A verdade sobre Lucas e seu passado estava prestes a vir à tona. E a noite, que parecia ter começado tão apropriadamente, agora estava mergulhada em incerteza. E Carolina se perguntou se alguma vez conseguiria escapar da sombra do que estava prestes a ser exposto. Clara encarou Lucas, a confusão misturada com pânico em seus olhos. O ar estava pesado, como se todos soubessem que algo muito maior estava prestes a acontecer. Carolina sentia cada onda de tensão subindo, como se seu coração se encolhesse a cada segundo. A sala, que antes parecia um campo de batalha emocional, agora estava à beira de uma tempestade. E essa tempestade tinha um nome: verdade. Você não pode me controlar, Lucas. Clara disse, a voz firme, mas tremendo. O silêncio se espalhou entre eles, e a expressão de Lucas se desfez em uma expressão igualmente confusa e raivosa. Mas foi na vulnerabilidade dele que algo surpreendente aconteceu. Você realmente acha que sabe tudo, não é, Clara? Lucas declarou, cada palavra carregada de um veneno sutil. Os olhares de todos os presentes se intensificaram, cada um se perguntando onde aquilo iria parar. Então, no meio daquela tensão insuportável, um barulho ensurdecedor interrompeu o clima. As portas se abriram abruptamente e 5 homens armados invadiram o restaurante. A confusão tomou conta e os olhares horrorizados se voltaram para os novos arrivistas. Passos firmes e decisivos se aproximaram e a ansiedade se transformou em pânico. Você não deveria ter falado, Jenny. Um dos homens rosnou, mirando em direção à mulher que estava paralisada. O caos tomou conta da sala, com gritos ecoando. Diante da surpresa de todos, Clara se moveu, cravando a mão na frente de Jenny mais uma vez. Não toque nela! Clara gritou, mas o homem só deu risada. No entanto, sua risada estava carregada de uma confiança que deixava claro que ele não se importava com o que estava por vir. Estamos falando de um botão que você não entende, Clara, ele disparou, antes de olhar para Lucas. Você ainda está envolvido com a gente, não está? A sala silenciou instantaneamente. O clima era denso. Carolina sentiu a adrenalina disparar e a urgência pulsar em suas veias. Lucas, que antes parecia seguro, agora estava em uma posição vulnerável. Não, isso não está acontecendo. Eu não sei sobre o que você está falando. Ele respondeu, sua voz tremendo ligeiramente, e ali estava a primeira fissura em sua fachada. A frustração e a tensão cresciam. E então o homem que liderava a invasão apontou o dedo para Clara. Você é um problema. E eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. No fundo, suas palavras eram venenosas. A sala ficou em um silêncio ancestral enquanto os verdadeiros segredos começavam a emergir. Você tem que me ouvir, Clara gritou, mas era como se cada palavra derrapasse, sem procurar apoio. O homem deu um passo à frente, um movimento rápido, e de repente a verdade caiu como um chumbo. Ele puxou uma fita, revelando um dispositivo explosivo preso ao seu corpo. E a sua amiga, Jenny, está ligada a isso. O que ela viu não é apenas um segredo, é uma vida inteira em jogo. Os olhos de Carolina se arregalaram. Como assim, Jenny? O que ela sabia que poderia envolver todos em um jogo mortal? Eu não sei nada, Jenny exclamou, desolada, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Por favor, acreditem em mim. Mas o líder não se importava. Ele apenas sorriu, como se tivesse esperado por aquele momento.
Eu sei que você tem algo que me pertence, e não vou deixar que você saia viva enquanto eu não tiver o que quero. Nesse instante, um novo rugido de sirenes cortou o ar. Mas agora parecia não fazer diferença. A sala virou um mar de tumulto. Carolina viu Clara e Jenny entrelaçadas em um destino que as unia, mas a verdade agora parecia uma tempestade prestes a desabar. E, com cada segundo que passava, uma nova verdade se revelou. Todos ali estavam interligados de maneira sombria. O que afinal era real? A vida de todos estava à beira do abismo, e a única questão era quem sairia imune da catástrofe que se aproximava. Clara encarou Lucas, um turbilhão de emoções em seu olhar. O restaurante estava em um frenesi. Carolina sentia seu coração disparar, como se cada batida estivesse ligada ao desespero no ar. As sirenes do lado de fora se intensificavam, mas o verdadeiro caos estava ali, bem na frente dos seus olhos. Não toque nela! Clara se projetou na frente de Jenny, sua voz firme, mas trêmula. Mas o homem com o dispositivo explosivo sorriu, como se estivesse jogando com o destino daqueles que se atreviam a sentir esperança. Você acha que pode nos parar, Clara? Você não sabe com quem está lidando. O olhar dele era gélido. O medo começava a se espalhar como um veneno. Carolina sentiu um nó na garganta. A tensão era palpável. O que mais poderia acontecer? Lucas estava ali, sem saber o que fazer. A sua bravata começando a desmoronar. Calma, pessoal. Vocês não precisam fazer isso. Sua voz hesitava. Podia ver que ele estava perdendo o controle. Foi você quem me colocou nessa situação, Lucas. Clara gritou, balançando a cabeça. A dor do passado agora refletida nas suas palavras. Você precisa fazer uma escolha. Agora. O grupo de homens parecia estar em um precipício, prontos para pular. E foi então que algo inexplicável aconteceu. O homem com a bomba virou-se e olhou fixamente para a entrada do restaurante. Seus olhos se arregalaram em espanto. O quê? Ele murmurou, antes de perder a linha de pensamento. Um grande estrondo reverberou no ambiente, e a porta balançou com a força de um vento implacável. Dali, uma figura imponente entrou. Era o pai de Lucas. Ele era conhecido no submundo como um dos grandes chefes do tráfico de influências e violência. Mas havia algo a mais. O rosto endurecido pelo tempo e pelo poder tinha um brilho de algo mais profundo. Ele estava ali, e a relação dele com tudo o que acontecia tornou-se uma revelação devastadora. Pai, não! O que você está fazendo aqui? Lucas gritou, sua bravata reduzida a nada. Você acha que é só porque você é meu filho que você pode brincar com a vida das pessoas? O homem apontou para Jenny e Clara. Em seu olhar havia uma mistura de proteção e de um desespero familiar que surpreendeu a todos, inclusive a Clara. Você sabia que eu estava aqui? Lucas parecia em choque. O homem não respondeu, mas a tensão na sala pesava como chumbo. Era como se todo mundo estivesse esperando por uma explosão, mas em um sentido completamente diferente. Você não tem ideia do que está dizendo. Esse não é o seu mundo. O pai de Lucas olhou ao redor, e a intensidade em sua presença silenciou até os gritos. Essa garota é uma peça do nosso quebra-cabeça, e você deixou que sua ambição te cegasse. Os olhos de Jenny se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Vocês estão ligados. E a verdade começou a se desdobrar. O homem com a bomba olhou para o pai de Lucas, e então tudo tomou um rumo inesperado. Precisamos dela viva para o plano. Ele estava desesperado, o controle da situação sendo jogado para o ar. Precisamos? Precisamos de quem? A incerteza no ar deixou todos nervosos. Carolina mal podia acreditar no que estava ouvindo. Todo esse tempo, eles estavam conectados por algo muito mais sombrio. O que mais estava acontecendo?
O pai de Lucas deu um passo à frente, sua silhueta se delineando contra a luz que entrava pela porta. Eu sempre estive no controle, meu filho. Só não percebeu que a linha entre o certo e o errado pode ser muito fina. As palavras dele cortaram o silêncio como uma lâmina. A sala tornou-se um campo de batalha de emoções. O que uma vez pareceram ser relações simples, agora estavam emaranhadas em mentiras e caos. Carolina sentiu o medo tomando conta, mas também uma centelha de coragem emergiu no fundo dela. O que isso significava para todos eles? As sirenes do lado de fora aumentavam, mas nada poderia ser como antes. A relação entre eles mudara para sempre. Quem era realmente Lucas? E o que a verdade havia escondido o tempo todo? Clara olhou para Carolina, os olhos cheios de perguntas não ditas. Uma tempestade se formava. E enquanto isso tudo acontecia, um novo sentido de urgência surgiu. Não podemos deixar que isso acabe mal, Clara disse. O que isso significava? A linha do tempo estava prestes a mudar novamente. O que viria a seguir? Clara encarou Lucas, um turbilhão de emoções borbulhando entre eles. O ambiente estava carregado, o peso da verdade agora mais denso que o ar. O pai de Lucas, aquele homem imponente, havia marcado presença e a sala parecia um campo de guerra emocional. Ela havia lutado com todas as suas forças para proteger Jenny, mas agora estavam nas garras de um destino sombrio. Você não pode me controlar, Clara repetiu, mas a insegurança na voz dela contradizia sua bravura. Lucas estava em pânico, navegando entre o ódio e a confusão. Todos os olhares estavam fixos na nova figura que havia entrado, um espectro do passado que agora era um espectro da ameaça. O que mais havia naquela história que nunca foi contada? Pai, Lucas sussurrou, a incredulidade gravada em seu rosto. E enquanto o tempo parecia se arrastar, uma onda de ansiedade tomou conta do lugar, a tensão subindo como um balão prestes a estourar. Jenny, aos poucos recuperando a voz, trouxe à tona uma realidade aterradora. Vocês não veem o que querem, não me arrastem para isso. Ela começou a tremer, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e o caos se intensificou. O olhar do homem armado, com um dispositivo que poderia transformar aquela festa em tragédia, se voltou para ela. Mas foi aí que tudo virou. Clara deu um passo à frente, querendo proteger Jenny, mas algo em seu olhar fez o diabo se esconder. As mãos dela tremiam, e pareceu que o tempo tinha parado. O homem com a bomba cortou o ar. Você realmente acha que pode nos intimidar, Clara? As coisas não são como você pensa. Ele lançou uma expressão sombria, como se as palavras cortassem o ar fresco. Os homens ao redor começaram a se agitar. Ela não sabe nada, Lucas disparou. Mas seu olhar disse o contrário. Havia algo nas entrelinhas da confusão, uma verdade que se desenrolava como um presente sufocante. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. Com um movimento rápido, o pai de Lucas puxou algo do bolso. Carolina mal teve tempo de processar quando as luzes piscaram, então tudo escureceu. Um segundo depois, um clarão ofuscante iluminou a sala, revelando a cena em alto contraste. Clara, Lucas, Jenny e os homens armados estavam ali, presos no momento. Hora de escolher um lado, meu filho. O pai de Lucas gritou, e seu tom era uma mistura de autoridade e desespero. Você não entende o que está em jogo. No calor do momento, a ação chegou como um furacão. Clara, sem pensar, mergulhou na direção de Jenny. Vamos sair daqui, gritou. Mas quando ela alcançou a mão de Jenny, encontrou algo que não deveria estar lá. Uma pequena câmera meio escondida. Clara, o que você... Jenny olhou com horror, e suas palavras ficaram presas na garganta. A câmera estava gravando tudo. Clara sentiu um frio na espinha. Por favor, me diga que você não gravou isso. A voz de Clara tremia. O olhar de Jenny se transformou. Um deslumbre de entendimento. Talvez eu precisei de provas. O que mais eu poderia fazer? O pânico dominou o rosto dela. Era a última coisa que Clara esperava ouvir.
Uma reviravolta, um desdobramento que fez tudo parecer fragmentado. E o pai de Lucas, percebendo o que estava acontecendo, reagiu de maneira explosiva. Destrua isso agora! A ordem veio como um trovão. Antes que alguém pudesse reagir, ele se lançou na direção de Jenny e a pegou pelo braço, arrastando-a. Nesse instante, as sirenes externas pareciam aumentar em intensidade, mergulhando a sala em caos. Carolina gritou, mas tudo foi abafado por mais gritos que se espalhavam pela multidão. Você não pode levar essa gravação para o que eles vão fazer com você. Clara implorou. O olhar de Jenny se apagou, e a sala toda pareceu incandescente. A verdade dela prestes a ser exposta. Clara sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. A necessidade de proteger Jenny, sempre tão forte, agora se transformando em um pesadelo. E então, no auge do caos, Lucas, em um momento de desespero, levantou a arma. Pare! Não se mexa! Ele gritava entre soluços, e todos os olhos se voltaram para ele, surpresos. Era o clímax de uma tensão que havia começado muito antes daquela noite. Mas antes de alguém agir, uma explosão. O exterior parecia colidir com o interior. A sala tremeu, e as sombras pareciam dançar nas paredes. A verdade havia sido revelada, mas agora todos estavam em perigo. O que mais poderia acontecer? O que a gravação continha? E, principalmente, o que se seguiria a partir dali? A noite ainda estava longe de acabar. A tensão era quase insuportável. Clara ficou de pé, tremendo, com os olhos fixados na bomba que o homem estranhamente carregava. O medo invadiu a sala, como um fantasma obscurecendo a esperança. Destrua isso! Clara gritou, sua voz quebrando com desespero. As sirenes lá fora aumentavam, mas a verdadeira guerra estava ali. Entre aquelas paredes elegantes. Lucas, com o rosto pálido, balançou a cabeça em negação. Pai, não! O que você está fazendo? Não precisa acabar assim! A sua voz soava impotente. Clara sentiu o peso da rua, chocando-se contra os sonhos que ela e Jenny tinham. Eu não vou deixar você machucar ninguém. Clara disparou, a bravura espelhando-se em seus olhos. Ela avançou para Jenny, que ainda estava paralisada, segurando a câmera como se fosse seu único escudo. O olhar de Jenny estava vazio, mas Clara notou um lampejo de determinação ali. Havia algo mais em jogo do que sabíamos. Jenny sussurrou, olhando para suas próprias mãos trêmulas. O que mais ela tinha visto? O clima estava carregado, como se o ar estivesse prestes a explodir. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Os homens armados trocaram olhares. A confiança deles vacilou. Clara se virou para Lucas. O tempo parecia render-se a um momento de epifania. Você não precisa seguir o caminho do seu pai, ela implorou. Nós podemos mudar tudo isso. A voz dela era um sopro de esperança em um abismo de desespero. O pai de Lucas também hesitou, o olhar dele se suavizando enquanto analisava o filho, a batalha interna evidenciando-se em seu rosto. Ele sabia que precisava escolher o poder ou a família. As sirenes se tornaram um canto distante, uma lembrança do que os aguardava lá fora se tudo isso terminasse mal. Você precisa entender, não posso deixar isso escapar, o pai murmurou. Mas havia falta de fúria em sua voz, e Clara teve certeza de que havia uma brecha. Jenny, você pode usar a gravação. É o que eles temem. É a nossa chance. Clara disse, segurando os ombros de Jenny. A coragem da amiga a fez agir. Nós precisamos correr. De repente, uma explosão de luz iluminou a sala. Os homens entraram em pânico, e o ar atingiu Clara como uma onda gelada. Lucas gritou para Clara fugir, mas foi ela quem puxou Jenny numa corrida desabalada em direção à saída. Correndo, o coração dela disparava, cada batida parecendo ecoar em sincronia com as sirenes. Mas o pai de Lucas, tentando recuperar a situação, tentou bloqueá-las.
elevando a voz. Vocês não vão a lugar nenhum. O que aconteceu em seguida foi mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. À medida que cada um se movia, o chão sob seus pés parecia tremer, e então, com um rugido de adrenalina, a porta se abriu e os policiais invadiram o local. A cena se transformou em uma desordem confusa. Todos no chão, mãos para cima. As ordens soaram como um alívio e um terror ao mesmo tempo. A sala rapidamente virou um campo de batalha. Clara viu Lucas lutando com o pai, enquanto Jenny se jogava para o lado, a câmera em mãos. A verdade estava prestes a ser exposta, e não havia como voltar atrás. Destrua a gravação, ou ele vai acabar com nossas vidas. Clara gritou, o desespero tomando conta dela. Quando a fumaça começou a se dissipar, a tensão lentamente se evaporava. O pai de Lucas, agora de mãos para cima, não contava mais a história. E Lucas, desolado, parecia perdido em sua própria realidade. Era hora de partir. Carolina puxou Clara e Jenny para fora, deixando o caos e a confusão para trás. Um novo horizonte se abria à sua frente. Uma vida nova, um caminho a seguir. Mesmo assim, o que realmente ficou no ar era o mistério do que viria a seguir. Essa luta não tinha acabado. As sombras do passado ainda pairavam sobre elas. E a pergunta que ecoava em seus corações: o que mais teriam que enfrentar? Enquanto se afastavam, a cena se dissipou. O futuro estava em aberto. E a história, sem fim. E agora um recado importante para você. Se inscreva imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para mostrar que você está aqui e alimentar nosso algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal e este é o momento. Não espere nem mais um segundo.